Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar adentrando por esse tema tão importante do amor e da justiça divinas e vamos ver Deus compassivamente apaixonado pelos seres humanos. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos juntos aqui à mesa para estudar a Palavra de Deus, avançando nesse tema tão importante que é o amor e a justiça de Deus. Nós vamos continuar com os nossos amigos, companheiros de jornada que estão aqui conosco, nos abençoando, com insights tão preciosos da Palavra de Deus. Eu apresento vocês mais uma vez a professora Karina Prestes. Seja bem-vinda, Karina. Muito obrigada, prazer estar aqui. Seu esposo Flávio Prestes, pastor Flávio, seja bem-vindo também mais uma vez. Obrigado. Agradeço. Muito bom ter você aqui com a gente. Pastor Emilson dos Reis, seja bem-vindo, meu amigo. Cumprimento todos vocês, os nossos telespectadores também. Uma alegria estar aqui. Ok. Pastor Emilson, ora para nós, por favor. Sim. Nosso amorável Deus, mais uma vez nos reunimos aqui na Tua presença para darmos sequência ao estudo da Tua Palavra, usando como guia as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo nos ilumine, abençoe e por nosso intermédio muita gente boa seja alcançada e possam receber informação útil e que os ajude a crescer e ajudar na sua caminhada cristã. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Emilson, uma pergunta muito importante, que tem tudo a ver com o tema dessa semana. Deus tem emoções ou as emoções são algo exclusivamente humano? Primeiramente, vamos pensar no que significa ser pessoa. Então, uma pessoa possui algumas características. Uma delas é a cognição, a outra é o afeto e a terceira é a volição. Ou em linguagem mais simplesinha aí seria inteligência, emoção e capacidade de tomar decisões. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa, cada um de vocês é uma pessoa, que nos assiste é pessoa também. Porque nós temos inteligência, temos pensar, raciocinar, enfim. Nós temos emoções, nós podemos ficar alegres, ficar tristes, sentir raiva, enfim, uma gama de emoções. E podemos também tomar decisões. Então, nós somos pessoa. Um anjo, ele também possui essas três marcas. Ele é uma pessoa não humana, angelical. E de acordo com a Bíblia, Deus também possui as mesmas três características. Ele tem inteligência, ele tem fortes emoções e ele toma decisões. Então, é uma pessoa, mas uma pessoa divina. Aliás, quando a gente observa o próprio Espírito Santo, porque desde o princípio do cristianismo tem havido uma discussão forte sobre o que ou quem é o Espírito Santo. Então, há duas correntes principais. Uma diz assim, o Espírito Santo ele é uma força, uma energia. E outra diz, não, o Espírito Santo é mais do que isso, ele é uma pessoa. Agora pensemos um pouquinho, estamos aqui usando energia nesse momento. Energia possibilita a gente ter iluminação, possibilita o microfone funcionar, uma projeção de imagem, enfim. Agora uma energia, ela tem inteligência, ela pode pensar? Não, ela não pode fazer isso. Uma energia sente emoções? Não sente. Uma energia toma decisões? Não. É nós que ligamos, desligamos, apertamos o botão ou não e tal. Então, a energia não é uma pessoa. Na Bíblia, por exemplo, não há nenhuma informação, nenhuma linha dizendo assim, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma pessoa. Mas se a gente tomar tudo que fala sobre o Espírito Santo, nós vamos chegar à conclusão de que ele é uma pessoa. Porque um texto fala na mente do Espírito. Ele tem mente, tem inteligência, ele tem cognição. A Bíblia fala que ele sente emoções, até nós podemos deixá-lo triste, não entristecais o Espírito Santo. E ele toma decisões. Por exemplo, 1 Coríntios 12, que é o mais importante capítulo sobre dons espirituais, diz que ele dá os dons como ele quer, para um dá um, para outro dá outro, assim por diante. Então, se ele tem inteligência, emoção e toma decisão, ele só pode ser uma pessoa. É uma pessoa divina também. Então, assim, Deus o Filho também, Jesus. As mesmas coisas, só que Cristo é uma pessoa divina, humana, único no universo.
E como Deus é um ser, é uma pessoa, então, como diz a lição, e vamos estudar agora, ele realmente tem emoções e fortes emoções. Muito interessante saber que essas emoções que caracterizam a pessoa divina, elas expressam a mente divina em relacionamento com o ser humano, né? E as interações de Deus conosco. Isso mostra que Deus, Flávio, não é um ser impassível, no sentido de que ele fica gelado ou inerte às nossas escolhas, às nossas decisões, aos nossos sentimentos. Ele tem interações fortíssimas e emocionais conosco, né? Sem dúvida. Essa característica que alguns atribuem a Deus de maneira impassível, que ele não tem emoções, é uma coisa que está fora da Bíblia, né? São outras visões do mundo. Na Bíblia, Deus tem essas emoções. E isso já desde o início da Bíblia. Se você ler a primeira página da Bíblia, lá no primeiro relato de Gênesis, né? Nós percebemos que ao criar a vida aqui nesse planeta, Deus vai fazendo avaliações ao longo do processo de criação. E ao final de cada dia da criação, ele faz uma avaliação. Ficou bom, hein? Olha, isso aqui está muito bom. E cada dia ele faz essa avaliação, né? Então é interessante que nessas avaliações positivas de Deus no primeiro relato da criação, nós percebemos que Deus está tendo prazer no processo, uma emoção também, né? Claro. Está tendo prazer no processo, está feliz, né? Está feliz. E ele atinge o ápice, vai num crescente as emoções de Deus, né? Quando chega no final do processo da criação, no sexto dia, ele fala que está muito bom. Então chegou o ápice da criação, ele está muito alegre, né, tendo muito prazer. E é interessante que quando que ele declara esse prazer máximo, essa alegria máxima? Justamente quando são criados os seus filhos. Então, quando nascem, né, os seres humanos, digamos assim, surgem os seres humanos por criação divina, é que ele declara a criação ficou muito boa. Então, é interessante que daí no decorrer da Bíblia, nós encontramos muitas vezes a Deus descrevendo as emoções para nós, com a figura paterna, uma figura materna, porque é justamente esse relacionamento de pai para filho, né, que ele tem conosco. É curioso que no relato oposto a esse, que complementa, e também esse que é o relato do dilúvio, já em Gênesis 6, nós vemos Deus expressando emoção negativa em relação àquilo que ele vê e a sua avaliação. Ele viu a maldade que havia no ser humano, viu toda a corrupção, toda a violência, e o texto diz que ele se cansou, né? A palavra que aparece traduzida em português é que ele se arrependeu, né? Mas a ideia original é a ideia de cansaço mesmo, no sentido de Deus se angustiou com aquilo, estava pesado no coração dele tudo aquilo que ele estava vendo, né? E como se ele precisasse buscar um alento, um descanso para toda aquela angústia que ele estava vendo em função do quadro caótico que a corrupção humana apresentou para si. Então, se Deus tem emoções positivas, avaliando de maneira alegre o trabalho de suas mãos, ele também tem emoções negativas quando ele vê a oposição disso aparecendo, né? Mas é interessante também que nós, como seres humanos caídos, hoje em dia, nós temos uma percepção das emoções, mas Deus, ele é bom, ele não é caído, então ele tem emoções, só que não é da mesma forma puras, como né? nós temos, né? Misturada com o pecado, né? Então Deus tem emoções, mas a gente tem que fazer essa ressalva, porque as emoções de Deus são emoções puras, boas, não são misturadas com o pecado que a gente tem. Muito legal você trazer isso, Karina, que aqui a gente tem um especialista num tema importante que toca, né, pastor Emilson, com a ideia de emoções divinas também, que é a ira divina. Uhum. Então, Deus se ira sem pecar, né? E a Bíblia também nos recomenda isso, irai-vos e não pequeis, né? Por que a Bíblia coloca como pressuposta o pecado em relação à ira para nós? Porque, em geral, a gente não consegue medir, não é, a nossa ira. Ela geralmente vai, por conta do pecado, ela vai misturada com agressividade, com violência. Mas Deus tem, inclusive, esse sentimento de ira, né, pastor Emilson, sem pecar, né? Nós vamos ter depois uma lição só sobre isso. Olha aí. Então não vamos avançar, então. Só adiantando, o pastor Emilson, ele escreveu uma tese doutoral sobre o tema da ira divina, que é um tema muito importante, mas vamos deixar para as cenas do próximo capítulo. O que o senhor traz para nós, pastor Emilson, em relação a esse tema de maneira introdutória aqui? A gente pode ver aqui a comparação do amor de Deus com o amor de mãe, com o amor de pai, como foi dito, mas é um amor muito grande, né? Parece que há muita emoção, muita paixão, muito forte mesmo, né? Comove as entranhas, né? O amor, por exemplo, de uma mãe para com o seu filho é coisa espetacular, que só as mulheres podem
saber como realmente a gente fica observando assim, né? Eu nunca tive filhas nem netas, então não acompanhei essas fases aí da vida. Eu tive a minha mãe, eu tive irmã, eu tive a minha esposa e tenho a minha nora. Mas talvez porque eu tive mais tempo de observar, eu fiquei encantado de como a minha nora criava os netinhos, ficava impressionado. Impressionado o que deixa de fazer para si, para fazer para os netos. A paixão que tem por essa criança, como cuida bem, eu fiquei assim. E Deus, quando vai falar do seu amor para conosco, que é tão grande, tão forte, usa o amor de mãe. Né? E mesmo que uma mãe se esquecesse, Deus diz, não vou me esquecer, não vou me esquecer. Eu acho interessante que Deus usa essa conotação de uma mãe amamentando. Eu observei já várias mulheres amamentando ao meu redor. E quando uma mulher ela já está amamentando, ela normalmente amamenta num certo horário, de 2 em 2 horas, quando o bebê é pequenininho. Então, muitas vezes essas mães tiveram que sair, ou o bebezinho está dormindo, alguma coisa. Ela deu as 2 horas, o horário de amamentar, e ela não está amamentando o bebê. O corpo dela fala para ela. Porque ela sente que ela está pronta para amamentar, ela sente no seio dela que leite está saindo. Então, assim, é muito bonito esse paralelo com a mãe dando de mamar, porque por mais que Deus se esqueça, o corpo dele não se esquece. O corpo, ele em si se lembra, o ser dele se lembra de nós. Eu tenho um filhinho de 2 anos, né? Eu tenho uma filha de 12, a Ana, e o Marcos Vinícius de 2. E há pouco tempo ele parou de mamar, né? Que foi um parto também para ele parar de mamar, porque ele não queria parar de mamar. Né? Mas eu percebi que não só ele queria, quer dizer, não só ele não queria parar, mas a mãe também não queria. Ela sabia que precisava, porque estava uma hora que a alimentação dele já estava completa em outros aspectos, mas há uma relação de afeto muito forte, né, na amamentação entre eles e eu percebo como essa conexão é importante para a mãe também. Então, a Bíblia traz essa comparação do amor de Deus com o amor de mãe, nesse aspecto da amamentação que você menciona, né? Porque existe um vínculo muito forte entre filho e mãe, e esse vínculo, ele também expressa o vínculo que há entre nós e Deus. Há uma conexão profunda. Deus não pode se esquecer de nós. E ainda que loucamente uma mãe amamentando se esquecesse do seu filho, ainda que seus seios jorrassem leite, avisando para ela que há um bebê querendo amamentar e com fome, e ainda assim ela se esquecesse loucamente, Deus jamais se esquece de seus filhos. Isso o profeta carrega a tinta de amor e coloca de maneira muito forte isso aqui para a gente pensar que Deus não é uma pedra de gelo, Deus não é um ser distante que está sentado num trono, numa sala com um ar-condicionado sideral, assistindo a nossa vida de camarote, como se não tivesse nada a ver com Ele. Deus está intimamente relacionado conosco e se emociona interagindo conosco, feliz com as nossas boas escolhas e triste com as escolhas erradas que fazemos. É só também fazer uma ressalva, colocar isso no período que foi escrito. Hoje em dia, existem fórmulas, né? Então, às vezes, algumas mães não têm leite, mas elas podem dar da vida, dar comida, o sustento para o seu filho como fórmula. Claro. Na época não tinha fórmula, então também uma mãe não dar de mamar para o seu filho significa tirar a vida, tirar o sustento do seu filho. Então, era uma metáfora mais forte ainda do que a metáfora que a gente tem hoje, né? Exatamente. O que temos mais aí, pastor Flávio? Só para ampliar o que a professora Karina falou, também muitas vezes quando fala desse relacionamento entre pais e filhos, né, e falando do amor de mãe, que é esse amor magnífico, né, que todos nós conhecemos, a Bíblia utiliza uma expressão, né, que a lição menciona brevemente aqui, que é justamente comparar o útero, né, uma coisa que vem de dentro, uma coisa visceral. Então é uma extensão da mãe, né? Então é realmente muita intimidade. Eu acho que a Bíblia trata o assunto da maternidade com muita intimidade com o filho, né? Então, e daí, lógico, traz o assunto de Deus superando isso, né? Então é uma coisa que é difícil para nós conseguirmos avaliar, mas é o que mais próximo que o profeta consegue fazer, é descrever esse amor de mãe. É que ele fala aqui, né, se você está trazendo, que a palavra misericórdia, ela, não é isso? Ela é traduzida em nossa língua de uma expressão hebraica que se liga com a ideia de gerar vida, né? De útero, né?
Então, o que é Deus ter misericórdia de nós? É similar ao ato de uma mulher gerar. Isso é profundo mesmo, porque quando uma mulher gera uma vida no seu ventre, aquele bebezinho que está ali no útero dela vai extraindo tudo que ela tem de bom no corpo dela, sabe? E às vezes, se essa mulher tem deficiência nutricional para si, porque o corpo dela vai botar tudo para aquele bebê. O bebê não vai ter carência. Ela tem, mas tudo dela está sendo passado para aquele menino. E depois na amamentação, de igual maneira, né? O seu leite vai nutrindo a vida daquele menino, ainda que ela, por algum motivo, não esteja sendo nutrida. Isso mostra que a misericórdia de Deus é isso, é gerar vida em nós, dando tudo de si. E foi o que ele fez na cruz do Calvário, com um exemplo maior disso, né? Você ia colocar? Eu ia só falar que isso que você descreveu ecoa também a criação, né? Quando a gente falou da criação, né? Inicialmente, Deus foi fazendo algo que era bom. E daí, no final do processo, surgem os seus filhos, né? E Deus também deu tudo ali para os seus filhos. Não tinha como dar mais, a criação não poderia ser mais do que foi. Ela foi tudo que poderia ser. Deus colocou tudo, né? Isso indica que Deus está extremamente envolvido emocionalmente conosco. Ele tem uma conexão profunda conosco. Ele deu tudo. Então, se ele deu tudo, ainda que uma coisa se saia mal na sequência, isso significa que ele não vai nos abandonar. Como uma mãe que tem misericórdia do seu filho, ele também terá misericórdia de nós quando as coisas não dão certo. Muito bonito isso. E aí, pastor Emilson? Lembrando que alguns que nos assistem podem não ter tido uma mãe exemplar, nem um pai exemplar, e quando ouvem falar que o amor de Deus é igual de uma mãe e de um pai, eles têm uma dificuldade, né? De entender isso aí. Então a gente compreende que isso existe também. Claro. Agora, essas pessoas devem examinar a Bíblia para ver como Deus é. Então, Deus é semelhante a um pai ideal, uma mãe ideal, e não, quem sabe, com aquele que eles tiveram. Né? Mas são figuras para mostrar para nós o amor de Deus. Excelente lembrança, né? A gente aprende por comparações, né? Então, a Bíblia está dizendo, olha, o ideal é que que pais e mães sejam bondosos para os seus filhos, até para expressarem o amor de Deus. Mas se eventualmente você não teve esse pai, pense que a Bíblia está te fazendo uma comparação. É para você entender o amor. Essas pessoas talvez tenham algum parente, sim, ou algum amigo ou vizinho, enfim, aqui nas relações, que foi um bom pai, uma boa mãe. Então, talvez olhem para essas pessoas para ter uma ideia melhor. Exatamente. Sempre há um referencial de amor e para a gente se apegar. E se eventualmente as circunstâncias foram muito negativas, olhem para Deus. Ele está revelado na sua palavra, Ele está revelado na natureza, Ele está revelado e nós podemos conhecê-lo e aprender a amá-lo, né, diante de tantas coisas boas que Ele fez e faz por nós. A gente vai fazer um rápido intervalo agora para a gente respirar um pouquinho, né, dessas emoções tão lindas de Deus, né? Aprendendo disso é tão especial, saber que Deus chora, se alegra, por causa dos seus filhos, toca o nosso coração. Então, não saia daí, a gente volta já para continuar conversando sobre esse assunto importante. Agora estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia para continuar estudando esse tema tão importante que é o amor e a justiça divina. E no programa de hoje, especificamente falando sobre as emoções de Deus, né? Legal saber, né, que Deus é um ser pessoal e que, entre outras coisas, compartilha conosco de sentimentos. Naturalmente, os sentimentos de Deus são diferentes de nós, porque nós temos a influência do pecado. Deus manifesta sentimentos puros. Eu queria fazer uma recomendação e um oferecimento especial para você em nome de Anjos da Esperança, que é essa edição especial da revista Esperança, a revista Eu Creio, é a edição que eu ofereço a vocês. Aqui são apresentadas várias doutrinas importantes da Bíblia de uma maneira muito criativa, de uma maneira muito didática, de uma maneira profunda e simples. Doutrinas como a justificação pela fé, o sábado, a lei de Deus e outros temas mais que nós precisamos de ter mais informação e mais detalhes para tomada de decisões seguras ao lado de Deus. Você pode encontrar nessa revista que foi escrita com muito carinho para abençoar a sua vida e a sua família. Pastor Vinícius, eu preciso dessa revista, eu preciso conhecer mais a Deus, eu preciso me aprofundar mais no conhecimento de Jesus Cristo. Como faço para ter essa revista? É muito fácil.
é só você mandar um recadinho, uma mensagem nesse número de WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. 98244-4449, não se esqueça que é prefixo 12, então 129244-4449, você vai mandar uma mensagem de WhatsApp e se você quiser ficar sendo atendido no WhatsApp mesmo, você diz assim, olha, quero ser atendido pelo WhatsApp, e aí você não vai ser direcionado para nenhum outro link, vai ficar no WhatsApp mesmo e vai ser mais simples e mais fácil para você preencher seu cadastro e a gente poder enviar essa revista sem custo nenhum para você. Quer uma dica de amigo aqui? Faz agora, não deixa para amanhã não. Agora é a sua oportunidade para poder receber algo que vai com certeza abençoar a sua vida e a sua família. Então agora a gente continua aqui no nosso estudo do nosso guia de estudos que está muito interessante, falando de Deus como aquele que tem emoções. Pastor Emilson, voltou aqui o profeta Oséias, e o profeta Oséias realmente é um livro que tem fortes emoções, né? Sim, nós vimos há alguns dias que o livro de Oséias apresenta o último profeta de Deus para o povo de Israel, as 10 tribos. E nesse livro, em grande parte, Deus é simbolizado pelo profeta e o seu povo pela esposa prostituta de Oséias. Mas mais para o final do livro, no capítulo 11, Deus vai usar outra figura. Agora Deus é um pai e Israel é seu filho. E Deus está, por meio do profeta, lembrando lá os inícios do povo de Deus, quando o povo de Deus era um menininho, digamos assim, quando Deus tirou ele lá do Egito ainda. Então, capítulo 11 diz assim, Deus falando, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais sendo da minha presença. Então você vê Deus aqui amando, Deus chamando o seu filho e o filho se afastando do pai. Aí diz assim, sacrificavam a Baalins, é o plural de Baal, e queimavam incenso às imagens de escultura, que é o grande pecado do Antigo Testamento, foi a idolatria, o que eles faziam. Tomei-os nos meus braços, então imagina um pai com o seu garotinho tomando nos braços, né, cuidando dele. Mas não atinaram que eu os amava, que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas, laços de amor. Para ensinar as criancinhas na época, usavam cordas também. Deixava o menininho em pé, colocava uma cordinha, ele segurava assim, o pai segurava em cima, ia andando e o pai segurando. Está usando essa ideia aqui, né? Fui eu que ensinei eles a andar também. Fui para com eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas. Quer dizer, o peso que eles tinham, ele tomou sobre si. E me inclinei para dar-lhes de comer, como um pai está alimentando o seu filho, né? E aí ele continua, verso 5, dizendo, recusam converter-se. E lembrando que esse profeta é o último que Deus está enviando. Já enviou muitos profetas, já esperou dezenas de anos, e o povo não quer saber, cada vez se afasta mais. E a última chance é Oséias. Quando Deus manda Oséias, está dizendo, é a última chance de vocês. E Deus está vendo que vai estar tudo errado, mas Deus não quer deixar, Deus tem uma emoção muito forte. Então no verso 8, ele diz, como te deixaria, ó Efraim? Efraim é uma tribo, mas aqui representa todo o Israel. Era a tribo principal de Israel. Como é que eu vou te deixar, meu filho? Quer dizer, você está ruim, está indo aos ídolos, está se afastando de mim, mas como é que eu vou te deixar? Então tem uma mistura de emoções aqui. Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como fazer-te um Zeboim? Quando Deus, no passado, destruiu Sodoma, Gomorra, tinha mais 3 cidades. Uma pequenininha, Bela Zoar, e Admá e Zeboim. Elas foram todas destruídas por fogo. É um castigo divino. Deus está dizendo, eu não quero fazer de vocês como eu fiz lá. Eu não quero. Não é? E aí continua dizendo, ó, meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Então esse texto é um dos principais da Bíblia que falam de Deus tendo compaixão para o seu povo, completamente errado, completamente afastado, mas Deus não quer que venha a destruição. E Deus está apelando para eles, né? Apelando pela última vez. E por isso que o livro de Oséias fala 14 vezes, volta, ainda é tempo, volta para mim. É muito forte essa imagem, né? Essa ideia de Deus tendo emoções e as expressando aqui. E o texto bíblico precisa ser levado a sério nesse aspecto, né? Porque o texto diz que Deus
Deus está dizendo que tem esse tipo de sentimento, não é uma figura de linguagem aqui. Naturalmente, a Bíblia utiliza uma maneira de a gente entender quem é Deus e compara conosco, né? Com a linguagem humana. Deus não é um ser humano, mas o fato é que, sendo Deus, ele é uma pessoa, como o pastor Emilson colocou muito bem. E sendo uma pessoa, a pessoa divina tem emoções, o que revela que ele está em perfeita interação com seus filhos e ele sente as nossas escolhas e ele se alegra com as positivas e se entristece com as negativas. E o título aqui dessa sessão é Amor Angustiante? Exato. Que ele estava enfrentando, né? Então Deus, ele para nos fazer entender, usa uma linguagem antropomórfica, que nós entendamos, linguagem humana. Exatamente. Né? Então tudo isso aí mostra que ele estava angustiado. Ele queria realmente salvar seu povo, mas como ele tem liberdade para rejeitar, ele vai respeitar a liberdade deles. É interessante que esse amor angustiante, a lição também traz a representação, a história para pegar e ilustrar isso, a história de Salomão, né? Que vem duas mulheres disputando o bebê de quem que era. E daí Salomão, na sua sabedoria, disse, tá bom, então vamos dividir a criança no meio, só para ver quem que era. E daí a mãe verdadeira daí tem esse amor angustiante, não, pode dar para ela, prefiro que você dê meu filho para ela do que eu perder meu filho, né? Então, esse amor angustiante é isso, eu prefiro perder do que matar ele, essa metáfora muito bonita. Sem dúvida, sem dúvida. Esse destaque de que Deus tem emoções, naturalmente não emoções influenciadas pelo pecado, está em direta associação com o fato de que Deus respeita as escolhas humanas e interage com elas. Esse é um ponto muito importante, porque há outras teologias que enxergam Deus como um ser impassível, ou seja, que não se compadece ou que não tenha, digamos assim, interações com as escolhas humanas, porque os seres humanos não têm acesso às escolhas, foram criados sem livre-arbítrio. Então, para que Deus vai se emocionar com as coisas, sendo que Ele já predeterminou como as coisas devem acontecer? Então, é curioso que a gente vê Deus se compadecendo aqui, ou Deus, às vezes, se surpreendendo, Deus se alegrando, Deus se entristecendo. É claro que Deus sabe o fim desde o início, veja, é complexo entrar na mente de Deus aqui, que ela é profunda demais para nós, mas o fato é que o texto mostra Deus dando liberdade para os seres humanos e interagindo com a nossa liberdade e as consequências das nossas escolhas. Né? Então, esse é um ponto para a gente destacar por que a lição está trazendo esse ensinamento bíblico de que Deus tem emoções. Porque Deus é um ser pessoal que nos criou para nos relacionar de forma pessoal com Ele. Né? Isso importa conosco, né? Isso Exatamente. Importa conosco. Por isso que é angustiante, porque se fosse uma coisa sem importância. Exato. Mas como tem importância para Deus, é por isso que é angustiante. E quanto você mais ama uma pessoa, mais você sofre quando essa pessoa te rejeita, quando essa pessoa sofre. Minha mãe, uns tempos atrás, sofreu um acidente, deu perda total no carro. Parecia que meu coração ia parar de bater. Eu falei, meu Deus, como que tá minha mãe? Estava no hospital, não sabia como que ela estava. Então, quanto mais a gente ama a pessoa, mais a gente sente quando a pessoa tem. Então, Deus, Ele ama a gente muito mais do que nós amamos uns aos outros, né? Então... Exato. E esse amor divino se manifestou de maneira muito clara na pessoa de Jesus Cristo, né? Que nos evangelhos é retratado em muitos momentos demonstrando compaixão, né? A palavra compaixão aparece muitas vezes no relato de Jesus. E ele se compadeceu daquelas pessoas porque eles eram ovelhas que não tinham pastor e outras situações mais. A compaixão é algo que a gente vê na pessoa de Jesus muito claramente, né, Karine? Tem essas figuras e ele não só teve compaixão, mas daí agora ele agiu de acordo com essa compaixão, né? Então, tem cidades pelas quais Jesus passou que eu creio que não sobrou nenhuma pessoa doente. Porque ele teve compaixão, essas pessoas estavam sofrendo, estavam doentes. Agora ele vai e não só fala, estou com compaixão de você, espero que você melhore. Não, agora vem aqui, eu vou te ajudar você. Um exemplo interessante que está no Evangelho da compaixão de Cristo é quando ele foi procurado por um leproso, né? Há muitos tipos de lepra,
Mas a lepra da Bíblia era terrível, né? Porque ela desfigurava. Então a pessoa leprosa às vezes perdia um dedo, caía, uma orelha, um pedaço do nariz, enfim, fez desfigurada, embranquecida. E esse homem, ele ouviu falar de Jesus, mas ele não podia chegar perto pelas leis do país, né? Não podia chegar perto. Porque quem era leproso em Israel, quem desconfiava que tinha lepra tinha que ir ao sacerdote, e ele fazia essa parte da saúde aí, examinava e dizia se estava leproso ou não. Se estava leproso, imediatamente ele tem que sair da sua comunidade, cidade, e viver fora da cidade, sozinho ou eventualmente encontrando um grupo de leprosos. E um dia, quem sabe, chegou um novo leproso lá e trouxe informação sobre Jesus, que curava pessoas, né? E esse homem pensou, acho que tem jeito para mim. Jeito para mim, vou tentar. Mas não podia ir atrás de Jesus, não pode entrar na cidade. Ele pensou, um dia eu vou achar ele fora da cidade. E deve ter orado também, e um dia ele viu uma grande multidão fora da cidade. Ele se aproximou, escondido pela vegetação, e ele viu, tinha um homem pregando, e quando acabou a pregação, estava curando. Ele viu curar um paralítico, viu curar um cego, e aí aquela fé aumentou, ele disparou, não quero nem saber. e foi em direção a Jesus, e imagina o povo se afastando, correndo, e ele todo cheio de lepra se jogou aos pés de Jesus, né? Se tu quiseres, podes limpar-me. E Jesus disse assim, eu quero. E fez o que? Tocou nele. Há quanto tempo ninguém tocava nele, né? E o toque humano é muito importante. A gente dizer que ama é importante, mas tocar no outro é muito importante. E ninguém tocava nele. Cristo disse, eu quero, e tocou nele. Ele ficou completamente curado. Mas o Evangelho diz assim primeiro, antes de curar e dizer qualquer coisa, assim, Jesus ficou profundamente compadecido. E o que veio depois foi por causa disso, né, dessa compaixão. E quando a gente olha para a Bíblia, porque Jesus foi o nosso exemplo também nessas coisas. Ele citou depois um relato lá, uma parábola, a do bom samaritano. O bom samaritano, naquela história, tem alguns viajantes ali, tem 4 viajantes. No mesmo dia, eles viajam sozinhos, e o primeiro viajante, ele foi abordado por uma quadrilha de criminosos, ele foi assaltado, foi machucado, deixado meio morto. Depois passa um sacerdote, passa um levita, mas eles passam de largo, diz a Bíblia. Eles de longe veem, não querem ver nada com aquilo, não querem se envolver, e eles dão uma volta. Mas quando chega o quarto, que é o bom samaritano, diz assim que ele se aproximou. Ele olhou, e o texto diz assim, e ele se encheu de compaixão. Tudo mais que ele fez foi só resultado. Encheu de compaixão. Ele desceu do animal dele, foi lá no outro, desvirou. Na época não havia hospitais, clínicas, farmácias, então uma parte do alimento era usado para ajudar a limpar as feridas, né? Por exemplo, o vinho era usado na época para limpar a ferida e o azeite para suavizar a dor. Ele trazia aquilo como parte do alimento, ele pegou e fez, aplicou. Levantou o camarada, colocou no jumentinho e foi caminhando e devagarinho conduzindo o outro para não dar muito solavanco. Né? Foi na hospedaria, chegou lá, cuidou do outro a noite toda. Daí ele pagou a diária do outro também. Tinha que seguir viagem, disse para o dono da hospedaria, você me conhece. Na volta eu passo aqui, pode ficar com ele quanto precisar, trata dele, na volta eu acerto tudo. Tal. Então tudo isso que veio depois foi só resultado da compaixão dele. Então essa compaixão que Deus o Pai tem, que Cristo tem, Ele quer que nós tenhamos também. É engraçado que todos nós queremos ser objeto da compaixão, mas quantos de nós estamos dispostos a oferecer compaixão também? E que nós estejamos dispostos a oferecer compaixão sem ter passado pela necessidade, mesmo sem ter passado pela necessidade de receber compaixão. Uns tempos atrás aconteceu uma situação comigo que eu não sei o que aconteceu, eu estava tentando comprar uma água para mim e não estava conseguindo, o cartão não estava passando, eu não sei o que aconteceu, estava sujo. E uma pessoa atrás, não, tudo bem, eu pago para você. Me aliviou tanto aquilo, eu fui objeto de compaixão, uma coisa pequenininha, né? Mas quanto mais uma pessoa ferida, uma pessoa que tem necessidades muito maiores do que uma garrafa d'água, né? Então... Acho que o exemplo de Jesus ele nos ajuda a sair do mundo das ideias apenas,
para o mundo da prática, né? Então, as pessoas podem imaginar compaixão na cabeça delas. Tem uma simpatia por você, pelo seu sofrimento, mas está só no campo das ideias. Não é suficiente. O que Jesus nos mostra é que a compaixão tem que movê-lo à ação, você tem que fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento ou a necessidade do próximo, né? Como a Karina falou no exemplo dela. Então, esse é o desafio para nós cristãos, né? Que esse incômodo de ver, né, uma pessoa em necessidade seja algo que nos mova a agir em benefício do bem-estar delas. A palavra compaixão significa você sentir com o outro, né? Paixão com, né? Sentir o que o outro está sentindo, né? Se colocar no lugar do outro, né? A gente vive em tempos de muita indiferença, né? Em que nós, em via de regra, não nos colocamos no lugar das pessoas, não sentimos as dores das pessoas. Ou quando isso acontece, porque é muito forte o sofrimento de alguém, a gente logo desvia o olhar e já concentra a mente em outra situação para não ser tomado por aquilo. Mas nós precisamos olhar para a compaixão de Deus em Cristo, que não só sentiu, mas, como você disse, agiu, né, para que o nosso sofrimento fosse não só minorado, mas que ele fosse resolvido, né? Então, está em nossas mãos também o direito, né, o privilégio de sentir compaixão como Jesus sentiu pelas pessoas. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho agora, não sai daí, o programa volta já já. Estamos de volta agora para o terceiro bloco do programa Lições da Bíblia e vamos continuar estudando o amor e a justiça de Deus com concentração nas emoções divinas a nosso respeito. E a nossa alegria e gratidão a você que nos acompanha nesse programa especial, em que estamos compartilhando com você bênçãos sem medidas da Palavra de Deus, que revelam esse amor sem medida, né, descomunal de Deus em relação a nós. Bom, falando em amor, em relacionamento, pastor Emilson, em algumas ocorrências a Bíblia nos diz que Deus sente ciúme. Algumas traduções dizem que ele é zeloso, mas o resumo é que ele tem ciúme. Como a gente pode entender isso, sendo que a Bíblia mesmo diz que o amor não arde em ciúmes, em 1 Coríntios capítulo 13, né? Okay. Os judeus e também os pagãos, os educadores e os pais, quando educar crianças e jovens, costumavam se valer de duas listas. Listas de vícios e lista de virtudes. Então, ensinavam às crianças os vícios que eles não devem de ter e as virtudes que devem de ter. E entre os vícios, nós temos aí, vamos chamar de 3 vícios que são primos ou primas. Nós temos o ciúme, a inveja e a cobiça. Ciúme tem a ver com alguma coisa que eu possuo. E inveja e cobiça com algo que eu não tenho. Então, o que é, por exemplo, ciúme? Ciúme é uma mistura de tristeza e desgosto por uma perda que aconteceu ou pela expectativa de uma perda que vai acontecer, né? Então, esse é um ciúme. E inveja é uma tristeza porque o outro tem alguma coisa. E a cobiça é porque aquilo eu quero ter também. Né? Mas o ciúme, então, ele tem esse aspecto aí de sentir uma certa tristeza por alguma coisa que eu estou perdendo ou em vista de perder. E o ciúme não é sempre pecaminoso, mesmo para nós seres humanos. O ciúme é pecaminoso quando não aconteceu nada e eu estou desconfiado. E eu crio uma confusão por causa daquilo lá. Está na minha cabeça só. Então isso é pecaminoso, isso é condenado pela Bíblia. Mas quando, por exemplo, um homem ou uma mulher, ele perde o seu cônjuge, foi traído, ele vai ter uma tristeza por essa perda. Isso é ciúme, isso é legítimo, não é pecaminoso. E a Bíblia fala algumas vezes que Deus é ciumento. Algumas traduções trazem a palavra zeloso para amenizar um pouquinho, mas no original está a expressão que significa ciumento. Inclusive nos 10 mandamentos. O segundo mandamento, quando diz para não adorarmos imagens, nem prestarmos culto a imagens, diz assim, por quê? Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, ou ciumento. Então, praticamente toda vez que Deus é apresentado como ciumento na Bíblia,
é por causa do vínculo com a idolatria, né? E aqui na lição também, então, Deus é apresentado nesse contexto aqui. O povo está deixando a Deus para ir atrás de imagens, de ídolos, e Deus tem um sentimento de perda, de tristeza. E isso é chamado de ciúme, o ciúme de Deus, e ele é legítimo, como é legítimo de alguém que foi traído também entre nós. Exatamente. E não só daquele que é traído, também daquele que ama o seu cônjuge. Sim. Né? É bonito saber, e a pessoa se sente confortável e segura ao saber que alguém se importa com ela. Nesse caso, é pecado não ter ciúme. Exato. Como é que eu vou amar uma pessoa e fez uma aliança comigo, estou perdendo ela e fico sem... Como que eu vou não me importar que ela está tendo relacionamento com outra pessoa, sendo que ela fez uma promessa de fidelidade para mim, né? Exatamente. Se entrou no relacionamento é porque é importante, né? E precisa ser valorizado. Agora, entrou no relacionamento, mas ela pode fazer o que ela quiser da vida dela, ou ele pode fazer o que ele quiser da vida dele, que eu não me importo, cada um tem sua própria vida. A gente fez um bem bolado aí, mas cada um toca a sua vida. Não é assim que funciona, né? Casamento aberto, né? Exatamente. Existem expectativas, existem compromissos, existem... e eles precisam ser levados a sério. E Deus usa isso no relacionamento conosco. Por isso que ele fala no segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Por quê? Porque eu que sou o seu Deus, não é para você ir buscar outros deuses, não. Eu amo você, pode confiar em mim que eu vou cuidar de você. E aqui há uma grande diferença também apontada entre a religião da Bíblia e as demais religiões. Porque entre os pagãos costuma ter vários deuses, e eles até iam conhecendo novas nações, mesmo como conquistadores, iam aceitando novos deuses também, né? Mas no caso do Deus a quem nós servimos, ele quer que nós sejamos propriedade exclusiva dele. Povo exclusivo, meu. Deus não aceita nenhum concorrente, é só ele e mais ninguém. Então, se nós não ficamos só com ele, ele vai ter esse sentimento de perda em relação a nós. Essa ideia dos ciúmes de Deus e dele querer lealdade também tem a ver com a crença que Deus ele é todo poderoso. Porque os outros deuses, dos deuses pagãos, tinha o Deus da fertilidade da terra, tinha o Deus da chuva, tinha um Deus para cada coisa. Eles não eram todo poderosos. E para cada lugar, né? Um para cada lugar. Só que agora o Deus de Israel é um Deus todo poderoso. Ele pode tudo, não precisa de mais ninguém. Então é um relacionamento único com o ser humano. Olha, se Deus tem ciúmes, como a Bíblia diz e de fato tem, eu fico imaginando que ele deve estar muito triste, né, nesse mundo, olhando para a realidade do mundo, né? Porque a gente até vive num mundo secularizado, no sentido que os altares não estão por aí, então as divindades não estão concretas, mas elas existem no coração das pessoas, né? Então, o sexo, não é? Às vezes o próprio cônjuge de alguém pode se tornar o seu ídolo, né, o seu Deus, seus filhos. Às vezes coisas até positivas, né, tomam o lugar de Deus na vida das pessoas, mas as negativas, né, os prazeres ilícitos, né, os entretenimentos fúteis, tantas coisas que desviam a atenção de Deus se tornam divindades na vida de pessoas. Eu fico pensando, Deus deve estar com o coração bem entristecido, né, quando ele olha para a realidade, mesmo dos seus filhos, pastor Flávio, hoje que realmente, nominalmente, são filhos de Deus, mas que estão buscando outros deuses, né? Isso aí corta o coração de Deus, porque, como o pastor falou, ele espera um relacionamento exclusivo, né? Então, se a pessoa está com outras coisas na cabeça, isso traz problemas. Exato, né? Eu posso dar um exemplo da antiguidade? Quando Alexandre o Grande ele conquistou ali todo o Mediterrâneo, ele usou uma nova técnica de conquista. Então, ele, ao invés de levar os povos conquistados para Atenas ou para a Grécia, agora ele levou a Grécia até os povos conquistados. Como que ele fez isso? Ele fez com que as pessoas se transformassem em gregos, construindo prédios, cidades, e nessas cidades tinham prédios de entretenimento. Então ele construiu o teatro, ele construiu o ginásio, ele construiu o hipódromo. Então na hora de lazer, aí as pessoas elas iam nesses lugares e sem perceber agora elas iam absorvendo toda essa cultura grega e se transformaram em gregos. E a cultura grega é grande parte dominante no mundo ocidental. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com o nosso entretenimento indo nessa linha. Esses outros deuses que às vezes estão disfarçados com uma outra roupagem.
Porque, às vezes, sem perceber, a gente já está cometendo essa idolatria e entristecendo a Deus. Exatamente. E hoje existe uma competição muito grande na religião. Veja, é um paradoxo, né? O mundo que se diz não religioso em muitos aspectos, as sociedades ocidentais, especialmente essas que tentam ser cada vez mais distanciadas da religião, as sociedades estão cada vez mais religiosas sem perceber, porque elas vão... O ser humano, ele é religioso por natureza, ele precisa de deuses, né? Nega-se o Deus da Bíblia, mas os deuses estão por toda a parte. O sexo, o dinheiro, o poder, a fama, as coisas do mundo, os prazeres ilícitos, os entretenimentos, essas coisas, elas estão... existem templos erigidos para elas em todos os lugares e nos corações das pessoas, disputando a atenção de todas as pessoas. Nós vivemos, pastor Emilson, nessa sociedade paganizada, politeísta, não é, que está aí distribuindo deuses para todos os lados, enquanto que o nosso Deus deve estar, eu presumo, né, com base no que a Bíblia diz, com o coração enciumado, entristecido, em busca de salvar e resgatar seus filhos que estão perdidos nessa polifonia, né, de deuses estranhos que existem no mundo. Né? Sigamos, o que temos mais aqui? Pastor Flávio, em 1 Coríntios capítulo 13, nós encontramos uma exaltação ao amor, que é o dom supremo de Deus, né? O que você destaca aí nessa passagem? Eu acho interessante também porque fala-se muito do amor na nossa sociedade contemporânea, mas se você for perguntar para as pessoas o que é o amor, você vai ouvir definições diferentes e que provavelmente não estão em harmonia com o que a Bíblia imagina do amor. Então eu acho interessante esse texto, porque esse texto dá várias facetas do amor divino, né? De uma maneira que nós possamos compreender. Então eu acho muito útil, né, ler essa passagem, meditar sobre a passagem, e nos permitirmos sermos transformados por essa passagem, que nós possamos ser mais assim, né? Então diz, né, o texto de Paulo, né, aos Coríntios, ele disse: o amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Então são várias facetas aqui, né? E muitas vezes a gente olha como nós falhamos nisso, né? Nem sempre nós correspondemos a esse amor divino. Mas aqui eu acho que é uma bússola, né? O que é o amor divino? Acho que isso aqui é uma boa pista para nós, né? Se Deus tem sentimentos, né? Aqui está o sentimento maior, vamos chamar assim, e é como ele se manifesta. E aqui está para nós uma revelação na base do que o amor é e do que ele não é. Porque às vezes quando a gente quer explicar alguma coisa, é melhor dizer o que não é. E aqui diz o que não é, né? E ao mesmo tempo que... Porque esse amor que está tratando aí nesse texto que você leu, é o amor que Deus espera que nós tenhamos. Mas ao mesmo tempo ele dá para nós uma pista de como é o amor de Deus. O amor de Deus é desse jeito também. E quando Paulo vai escrever esse capítulo, que a gente conhece como o capítulo do amor, uma frase que vem antes do capítulo diz assim, ó: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então, o amor é um caminho. E quando ele termina esse capítulo 13, né, o que ele vai dizer no 14, primeiro verso? Seguir o amor. O caminho é esse, gente. Então, agora sigam por aqui. Agora, eu não posso amar e obedecer como está aqui, simplesmente decidindo e querendo. Não funciona assim. Agora eu quero, agora eu vou me esforçar. Não funciona assim. Então, como é que nós podemos amar aí? Noutra carta, Romanos 5, verso 5, o Paulo diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. O que eu posso fazer? Eu posso olhar para esse texto aí e ver como a minha vida está diferente disso aí. Né? E dizer, Senhor Deus, eu estou precisando do amor, eu não vou conseguir sozinho, mas o Senhor pode me dar esse amor. E a gente abrir o coração, pedir, e Deus vai dar esse amor. Daí um dia a gente vai poder ler isso aí e dizer, ó, eu acho que é verdade sobre mim também isso aí. Porque Deus vai nos dar esse amor para a gente cumprir essa palavra. Verdade, né, Karina? É um amor, parece inatingível quase. Um estudioso, ele pegou esse mesmo texto que você leu aqui e disse assim, ó, vamos tirar a palavra amor e colocar o nome de Jesus aí.
Então vai ficar José paciente, é benigno e vai. E é assim, porque Cristo era a personificação do amor. Daí outro disse assim, então vamos tirar a palavra amor aqui e colocar o nosso nome, ver se dá certo. Daí descobrimos que tem algumas coisas que a gente precisa melhorar, né? Já começa na primeira aí. O Vinícius é paciente, eu não sei se às vezes, né? Quando fiz isso comigo, estava ensinando isso aqui há um tempo atrás, eu pensei, já começou. Já começou. A primeira coisa é ser paciente. Um dia eu estava na sala de aula, daí eu peguei e estava finalizando com o amor de Deus, e eu peguei e li agora Coríntios 13, a sala ficou em silêncio. Aí uma aluna da frente falou, professora, como a gente tem que ler isso todos os dias. A gente está muito longe, às vezes a gente se esquece, né? Tem essa ideia de que nós somos transformados pela contemplação, né? O que você fica observando, você acaba se tornando parecido com aquilo. Aí o perigo das coisas do mundo, né? Ficar observando muita coisa fora, você vai ficar daquele jeito. Mas se nós observarmos esse texto, né? Ou Jesus, que é a personificação desse texto, nós podemos ficar também mais parecido com ele. Né? O amor é, reticências, Jesus. Jesus é o amor, e nós podemos aprender dele. A oferta do amor divino está na Bíblia, se está na Bíblia é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito, forte abraço e até lá.